Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Deixe-me levar você a uma jornada para um mundo onde a linha entre realidade e sobrenatural se dissolve. Um lugar onde algo tão simples quanto um jogo de tabuleiro pode se transformar em um portal para o terror. Tudo começou numa tarde outonal sombria, típica do interior de Minas Gerais. Eu, minha amiga Clara, meu primo Tiago e nosso colega Lucas estávamos explorando uma casa antiga à beira da cidade. Aquele lugar tinha história. Sussurros dos moradores locais falavam de um passado sombrio, dizendo que era amaldiçoado e habitado por espíritos inquietos. Mas nossa curiosidade juvenil falou mais alto e decidimos entrar. O chão de madeira rangia sob nossos pés. Os móveis cobertos de poeira e o papel de parede desbotado davam ao lugar uma atmosfera abandonada e sinistra. À medida que avançávamos pelos cômodos, nossa excitação crescia com cada descoberta. Um diário esquecido, fotografias antigas e pilhas de livros mofados. Foi no sótão, porém, que encontramos nosso verdadeiro tesouro. Um jogo de tabuleiro empoeirado, com as palavras As Sombras do Destino gravadas na tampa. Parecia antigo, suas peças de madeira desgastadas pelo tempo e suas instruções escritas em uma língua que não conseguíamos entender. Era diferente de qualquer jogo que já tínhamos visto, e a empolgação de desvendar algo tão misterioso era irresistível. Quando o sol da tarde mergulhou abaixo do horizonte, lançando longas sombras pelas janelas do sótão, decidimos levá-lo para baixo e tentar jogar. Aquela decisão mudaria nossas vidas para sempre. Montar o jogo parecia participar de um ritual secreto. O tabuleiro retratava uma paisagem sombria e ameaçadora, com caminhos intrincados que pareciam levar ao desconhecido. As peças eram entalhadas na forma de criaturas estranhas e outras dimensões. Gárgulas, figuras espectrais e bestas com garras retorcidas. Começamos a jogar, cada um escolhendo uma peça e rolando os dados. As regras eram vagas e o objetivo, incerto. Mas à medida que movíamos nossas peças pelos caminhos sinuosos, sentimos uma crescente sensação de desconforto. O ar no quarto parecia mais pesado, e a luz trêmula das velas projetava sombras dançantes nas paredes. Conforme o jogo avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. O quarto ficou mais frio, e a atmosfera se carregou de uma energia sobrenatural. O tabuleiro parecia ganhar vida. As peças se moviam sozinhas, como se guiadas por uma mão invisível. Trocamos olhares nervosos, pensando que alguém estivesse pregando uma peça. Mas o medo nos olhos uns dos outros contava uma história diferente. Todos estávamos vivenciando o mesmo fenômeno inexplicável. O jogo começou a tomar um rumo sinistro. Ele nos fazia perguntas pessoais, sondando nossos maiores medos e arrependimentos. As respostas não vinham por meio de palavras faladas, mas sim pelos movimentos das peças. Era como se o jogo pudesse ler nossas mentes, expondo nossos segredos mais íntimos. À medida que as questões penetravam mais fundo em nossas psiques, as tensões aumentaram. Acusações e confissões começaram a surgir, expondo nossas vulnerabilidades. Era como se o jogo tivesse arrancado nossas máscaras, revelando a verdadeira natureza de nossas amizades. Então, o inimaginável aconteceu. O quarto foi invadido por uma presença sobrenatural, uma voz desencarnada e gelada que parecia emanar das próprias paredes. Ela falava em uma língua que não entendíamos, suas palavras entoadas em um cântico melódico e assustador que fez arrepios percorrerem nossas espinhas. As peças no tabuleiro começaram a se mover com propósito, convergindo para um ponto central. Era como se o jogo tivesse ganhado vida própria, suas peças guiadas por uma força invisível. A tensão no quarto atingiu seu limite, e sabíamos que precisávamos encerrar o jogo antes que tudo saísse ainda mais do controle. Mas nossas tentativas de parar foram em vão. O jogo nos havia capturado em sua pegada sobrenatural, e éramos impotentes para escapar.
Desespero tomou conta de nós enquanto assistíamos ao tabuleiro ganhar vida diante de nossos olhos. Com uma revelação final e arrepiante, o jogo expôs uma verdade devastadora. Um de nós não era quem aparentava ser. A acusação pairou como uma nuvem sombria de suspeita, ameaçando destruir nossa frágil amizade. Quando a tensão atingiu seu ápice, o quarto foi inundado por uma luz ofuscante, e o jogo soltou um grito lancinante. Era um som excruciante, como se a própria essência do jogo estivesse sendo dilacerada. A madeira estilhaçou-se em lascas, o tabuleiro rachou, e o quarto foi mergulhado na escuridão novamente. Quando a luz retornou, o jogo havia desaparecido, suas peças espalhadas pelo chão. Ficamos abalados, nossos laços testados e nossa confiança destruída. A experiência sobrenatural havia revelado verdades e segredos que tínhamos enterrado profundamente dentro de nós, deixando cicatrizes em nossa amizade que nunca se curariam completamente. Ao sairmos daquela casa naquela noite, sabíamos que tínhamos adentrado um reino de trevas e perigo, um lugar que nunca deveríamos ter explorado. O jogo amaldiçoado nos mostrou as sombras de nossas próprias almas, e foi uma experiência que jamais esqueceremos. Então, da próxima vez que você encontrar um jogo de tabuleiro antigo e misterioso, pense duas vezes antes de decidir jogar. Alguns jogos são mais do que parecem, e podem te levar por um caminho de terror e revelações do qual você talvez nunca consiga escapar. Sabe como é, né? Dizem que casas antigas guardam segredos, histórias veladas que as paredes testemunharam, mas nunca revelaram. A casa vitoriana da minha avó, lá em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, não era diferente. Entre os sussurros e mistérios daquela construção centenária, havia um que me atormentava há anos: a boneca amaldiçoada. Minha avó tinha um gosto peculiar por bonecas antigas. Ela colecionava essas relíquias com uma obsessão quase mística, cada uma mais detalhada e arrepiante que a outra. Mas havia uma, em especial, que ganhou fama sinistra na família. Uma criatura de porcelana com olhos vazios e lábios rubros como sangue fresco. Diziam que ela era um receptáculo para algo maligno, um espírito cheio de rancor. Quando minha avó partiu deste mundo, coube a mim organizar suas coisas. Lembro-me do cheiro de mofo no sótão, das partículas de poeira dançando sob a luz fraca, e daquela sensação incômoda de ser observado enquanto eu me aproximava da coleção de bonecas. E lá estava ela, sentada no canto, sobre um baú empoeirado repleto de livros antigos e memórias esquecidas. Seu rosto de porcelana parecia vazio, como dois poços sem fundo, e seus lábios curvavam-se em um sorriso malicioso. Assim que a vi, um calafrio percorreu minha espinha, mas a nostalgia e a curiosidade falaram mais alto. Decidi levá-la comigo. Meus familiares tentaram me dissuadir, alertando-me sobre o histórico sombrio daquela peça. Falavam de acontecimentos estranhos, sussurros noturnos e a sensação constante de estar sendo vigiado. Diziam que a boneca era um ímã para atividades sobrenaturais. Eu, cético, ignorei tudo aquilo como superstição boboca. Até que, numa madrugada fatídica, descobri a verdade. O relógio no meu quarto marcava meia-noite quando acordei com um som perturbador. Uma risada suave, sinistra, que fez arrepios percorrerem meu corpo. Sentei-me, esfregando os olhos, achando que era coisa da minha cabeça. Mas então a vi, a boneca amaldiçoada, sobre o criado mudo, me encarando com aqueles olhos sem alma. Meu coração disparou enquanto eu assistia, horrorizado, seus membros de porcelana se moverem com uma graça grotesca. Suas mãos se contorciam de formas impossíveis, e seus lábios, antes congelados em um sorriso perverso, agora se moviam, formando palavras que gelaram minha alma. Você não deveria ter me pegado. Agora nunca vai escapar. Tentei gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. Meus braços e pernas pareciam pesados, como se uma força invisível me prendesse à cama. Pânico tomou conta de mim enquanto a boneca continuava falando, revelando os horrores que habitavam dentro dela. Ela falou sobre proprietários do passado que encontraram destinos trágicos,
suas vidas consumidas pelo desespero e loucura. Descreveu tormentos que testemunhou, o espírito maligno que habitava e sua insaciável fome por almas. Fez ameaças terríveis, prometendo sofrimento eterno. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu lutava contra correntes invisíveis que me prendiam ao colchão. O quarto parecia mais frio, o ar denso com uma presença sobrenatural. A boneca se aproximou, seu rosto de porcelana a poucos centímetros do meu, seus olhos brilhando com maldade. De repente, com uma rapidez que fez meu coração paralisar, ela saltou sobre mim. Senti seus dedos gelados apertando minha garganta, sugando a vida de mim. Tentei respirar, mas minha visão escureceu, e eu cambaleei à beira da inconsciência. Mas, assim como começou, o tormento cessou. O quarto ficou em silêncio, e a boneca voltou ao seu lugar, o sorriso malevolente novamente fixo em seu rosto. Deitei ali, ofegante, meu corpo coberto de suor frio, enquanto a noite parecia se esticar para sempre. Paralisado pelo medo, esperei até o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o quarto, a boneca ainda estava lá, mas sua presença parecia menos opressiva. Era como se a escuridão tivesse recuado, pelo menos por enquanto. Mas, nas semanas seguintes, a sensação de ser observado não me abandonou. Sombras dançavam nos cantos da minha visão, sussurros ecoavam pelas paredes, e a temperatura do meu quarto caía sem explicação. A boneca não tinha me deixado. Ela se tornará uma presença malévola permanente na minha vida. Sabia que precisava quebrar a maldição, livrar-me do espírito vingativo que residia nela. Mas como? A resposta veio em uma realização arrepiante. Eu precisava confrontar o passado da boneca, desenterrar os segredos que aprendiam a este mundo e quebrar a maldição que a mantinha cativa. Minha jornada me levou às profundezas da história da minha família, a contos esquecidos de tragédia e traição. Descobri a história da criação da boneca, um ritual torcido destinado a prender um espírito vingativo em um recipiente inocente. Um pacto sinistro que assombrou minha família por gerações. Armado com esse conhecimento, preparei-me para enfrentar a boneca amaldiçoada pela última vez. Acendi velas, organizei símbolos protetores e entoei encantamentos antigos. À medida que pronunciava as palavras, o quarto encheu-se de uma energia gélida, e a boneca começou a tremer. Com o último encantamento desesperado, quebrei o recipiente de porcelana, liberando o espírito malévolo que atormentava minha família havia séculos. O quarto explodiu em uma luz ofuscante, e o espírito soltou um grito lancinante. Fiquei exausto, mas sabia que a maldição havia sido quebrada. A boneca desapareceu, sua malevolência banida deste mundo. O quarto parecia mais leve, e finalmente pude respirar sem o peso do medo e do terror pressionando meus ombros. A boneca amaldiçoada fora derrotada, e eu reconquistei minha vida. Mas a lembrança daquelas noites assustadoras, o sorriso sinistro e a presença malévola da boneca ainda pairam nos cantos da minha mente. Um lembrete de que algumas maldições são melhor deixadas intocadas. Deixe-me levar você de volta à noite em que minha vida se transformou em um pesadelo vivo. Tudo começou de forma inocente, como muitas histórias que terminam mal costumam começar. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento charmoso e antigo no centro de São Paulo. Enquanto explorava os cantos e recantos daquele lugar cheio de história, encontrei um espelho ornamental de corpo inteiro escondido em um canto empoeirado do sótão. Era lindo, com sua moldura intrincadamente entalhada, sustentando um vidro grande e reluzente que refletia minha imagem com uma atração quase hipnótica. Mas havia algo além do que parecia à primeira vista. O antigo morador havia deixado um bilhete escondido entre os tesouros esquecidos do sótão, alertando sobre a história sombria do espelho. Dizia-se que ele revelava os segredos mais profundos e obscuros de quem ousasse olhar para dentro dele. O autor do bilhete implorava para que qualquer pessoa que o encontrasse se livrasse imediatamente do objeto. Eu deveria ter escutado. Mas a curiosidade tem o poder de turvar o julgamento de qualquer um.
Decidi mantê-lo no meu quarto, pensando que seria um toque pitoresco para um novo lar. Ri da ideia de que pudesse ser amaldiçoado. Superstições e histórias de fantasmas nunca me influenciaram. Uma noite, enquanto o relógio marcava perto da meia-noite, eu estava sozinho no quarto iluminado apenas por uma luz tênue. Meu olhar fixou-se no espelho conforme me preparava para dormir. Sua atração era inegável, e fiquei me perguntando se havia alguma verdade nos antigos contos. Com hesitação, sussurrei: "Me mostre." No início, nada aconteceu. A imagem refletida continuava a mesma de sempre. Meu rosto cansado sob o brilho suave da luz do abajur, projetando sombras sinistras. Mas então algo mudou. Minha imagem começou a se transformar, seus traços assumindo formas monstruosas. Meu coração disparou e tentei me afastar, mas não consegui. Meu corpo estava congelado, preso diante do vidro amaldiçoado. O espelho revelava meus demônios internos, expondo-os sem dó. Ele mostrava pecados do passado, arrependimentos e escolhas que eu queria desfazer. Sussurrava premonições de atos futuros e a escuridão que habitava minha alma. Era como se minha própria essência estivesse sendo dissecada, julgada e condenada. Assisti horrorizado enquanto o sorriso malevolente da minha imagem se alargava, seus olhos brilhando com uma satisfação cruel, como se deliciasse com meu sofrimento. O quarto parecia ficar mais frio, o ar denso com uma presença sobrenatural. Pânico tomou conta de mim, e lutei para me libertar, para desviar o olhar do espelho amaldiçoado, mas meu corpo permanecia rígido, preso ao grotesco reflexo no vidro. "Você não é quem finge ser", sibilou uma voz gélida que parecia emanar do próprio espelho. "Você se esconde atrás de uma máscara, mas eu vejo a verdade." O espelho continuou a expor meus segredos mais sombrios, cada revelação mais dolorosa e condenatória que a anterior. Mostrou as mentiras que contei, a confiança que traí e os corações que parti. Senti-me exposto, vulnerável, como se o tecido do meu ser estivesse se desfiando diante de mim. Horas se passaram, ou talvez fossem minutos. O tempo perdeu todo o significado naquele momento infernal. Meu reflexo me provocava, sua malevolência crescendo com cada revelação. Implorei por liberdade, pelo fim do tormento, mas o espelho amaldiçoado não demonstrava misericórdia. Justo quando achei que não aguentaria mais, o quarto foi inundado por uma luz ofuscante. Era uma claridade excruciante, como se a própria essência do espelho estivesse sendo dilacerada. O vidro amaldiçoado estilhaçou-se, lançando fragmentos cortantes em todas as direções. Fui arremessado para trás, ofegante, meu corpo finalmente livre do controle do espelho. Quando minha visão clareou, vi uma figura parada na porta, uma figura encapuzada envolta em uma longa capa fluida que parecia brilhar com uma radiância etérea. Ela ergueu a mão e, com um movimento rápido dos dedos, mergulhou o quarto na escuridão mais uma vez. Quando a luz retornou, o espelho amaldiçoado havia desaparecido, reduzido a 1000 pedaços. A figura na porta virou-se para mim, o rosto oculto sob o capuz da capa, mas podia sentir seu olhar, sábio e ancestral, penetrando fundo em mim. Quem é você?" balbuciei, minha voz ainda tremendo. "Eu sou um guardião", respondeu ela, sua voz como uma melodia suave. "Vigio aqueles que estão presos entre o sono e a vigília, protegendo-os dos terrores que espreitam nas sombras." Eu não conseguia entender o que havia acontecido. O guardião me salvara do espelho amaldiçoado. Mas por quê? E como? "Você estava em grande perigo", continuou o guardião. "Esses espelhos amaldiçoados são relíquias antigas vinculadas a espíritos malignos. Eles se alimentam do medo daqueles que ousam olhar para dentro deles." Mas senti sua angústia e intervim. Balancei a cabeça, ainda em choque. O quarto agora parecia diferente, mais leve, como se a presença malévola tivesse sido banida para sempre. "Lembre-se", disse o guardião, sua voz sumindo enquanto caminhava em direção à porta. "Você nunca está realmente sozinho no escuro. Há forças que protegem,
mesmo quando você não pode se proteger. Com essas palavras, a figura desapareceu, deixando-me sozinho no quarto, abalado, mas vivo. O espelho amaldiçoado havia sumido, e eu fora poupado dos horrores que prometia revelar. Mas não consigo esquecer aquela noite, o sorriso malevolente, as revelações geladas e o guardião que me salvou da maldição que residia no vidro. Então, da próxima vez que encontrar um espelho antigo com uma história sombria, pense duas vezes antes de arriscar um olhar. Você nunca sabe que segredos ele pode revelar ou que espíritos malignos pode despertar. E lembre-se, na escuridão, há guardiões que velam por nós, prontos para intervir quando os terrores do mundo sobrenatural ameaçarem nos consumir.